Olá pessoal, começando o 4º dia da caravana Sindifisco pelo Pará, aqui em Oriximiná, num lugar muito importante. Aqui funcionou uma agência da Fazenda Estadual e hoje é um ateliê escola ligado ao Museu Histórico Cultural de Oriximiná. Enfim, daqui a gente vai sair para Óbidos, que fica aqui também na margem esquerda do Amazonas, e mais tarde a gente, ainda hoje, nesse dia 22 de setembro, a gente parte para a margem direita do Amazonas, Juruti. Óbidos fica localizado, como disse, no rio Amazonas, na margem esquerda, na chamada Garganta do Amazonas, onde tem uma presença importante do fisco, existe a Seconte Tapajós. E Juruti também é um município importantíssimo, estratégico, mas não tem a presença da Secretaria da Fazenda e é uma coisa importante a gente ressaltar para você. Enfim, segue a caravana Sindifisco pelo Pará.